Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes, o pessoal aí de casa, internautas. Agradecemos pela presença de vocês em mais um Evangelho, em mais um encontro em busca do conhecimento e dos ensinamentos do Mestre Jesus. E nessa conexão, antes da gente entrar na palestra, temos alguns recadinhos, tá? Aqueles que sempre falamos, pedimos com todo carinho e amor para vocês nos ajudarem na comunicação, né? O que é esse ajudar? É curtir as nossas postagens no Facebook, compartilhar com os outros amigos, ajudar aí na propagação da palavra do Pai Maior, ajudar também no YouTube, que a gente está precisando aí dessa colaboração de vocês, de chegar aí a 1000 inscritos, para a gente ter aí a qualidade da transmissão do YouTube também, tá? Temos o Instagram, lá também temos postagens. No Instagram também não temos 1000 inscritos, então seria legal vocês ir lá, curtir, seguir, compartilhar a nossa conta, porque chegar em 1000 inscritos traz bastante benefício, né? Para quem conhece aí sabe que tem esses detalhes aí que ajudam a gente nessa comunicação, tá? E o último recadinho é que agora teremos as inscrições para os cursos básicos da casa online, né? Ele será online. A primeira turma que vai abrir vai ser em fevereiro, então vale aqui para o pessoal que está presente também, tá? Tem um link de inscrição na nossa página do Facebook e do Instagram. Vai ser em fevereiro, vai começar dia 6, será aos sábados, das 5 às 6h30, tá? É o curso básico, segue o ESD. E só terá essa estrutura diferente de ser online, tá bom? Qualquer dúvida, tem os responsáveis, né, por esse departamento de estudos da casa, então pode mandar a pergunta lá mesmo, no Instagram ou no Facebook, também tem o nosso WhatsApp, pode perguntar, qualquer dúvida vai ser tirado, e também se não tiver dificuldade de fazer a inscrição, pede ajuda que os secretariados também fazem a inscrição para vocês, tá? Então, esse recadinho. Agora nós vamos para a prece iniciar a palestra, certo? Respirando fundo, nos conectando com nossos mentores queridos, com o Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior, esse fio de luz ligando ao infinito, tranquilizando nossos corações e nossas mentes, direcionando, Pai, todo carinho e amor ao trabalho de hoje e a tudo que vamos absorver e aprender com o nosso irmão Lúcio. Com o tema de hoje, envolvendo nossos familiares, que possamos, com um abraço fraterno, nos conectar e ter o nosso coração e mente aberto a todas as palavras e conhecimentos dos nossos palestrantes. Com muito amor e carinho, iniciamos o trabalho de hoje. Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra de hoje, convivência familiar, é um tema que foi sugerido por uma das companheiras que nos acompanha no chat, a Marilena. Ela acha um tema muito importante, um tema muito necessário, para o momento que nós estamos vivendo e principalmente para a nossa vivência aqui na Terra. Em termos de família, ou em termos de convivência familiar, nós precisamos entender duas coisas. Nós não pertencemos a uma única família, mas nós pertencemos a uma família universal. Porque fomos criados por Deus, nosso Pai eterno e Criador. Embora nós estejamos vivenciando em núcleos diferentes, nós fazemos parte dessa família universal. Mas se cada um de nós que estamos aqui presente nesta casa, ou que estiverem ouvindo a palestra, tomasse a decisão de um dia se tornar médico, é lógico que não se tornaria médico da noite para o dia. Há uma necessidade de estudo, há uma necessidade de aprimoramento, para que um dia nós consigamos de verdade o diploma de medicina,
para que nós possamos colocar em prática aquele tipo de trabalho que nós escolhemos para trabalharmos aqui na nossa existência aqui na Terra. Para vivenciar essa família universal, nós precisamos também fazer alguns exercícios de vivência em pequenos núcleos. Porque nós não nascemos perfeitos, nós não fomos criados perfeitos e estamos a caminho da perfeição. Nessa caminhada da perfeição, nós nos matriculamos num planeta chamado Terra. Que se nós pudéssemos reunir todas as pessoas que vivem nesse planeta, nós também entenderíamos que é a família do planeta Terra, embora existam outras famílias neste universo. Mas o que nos importa agora é a família que vive no planeta Terra. Querendo ou não, somos todos irmãos. Dentro desse exercício de evolução e aprimoramento, nós vivemos em um pequeno núcleo familiar, que algumas vezes é composto por um pai, por uma mãe, por um filho, uma filha, vários filhos, dificilmente várias mães, mas normalmente o número de filhos que pode exceder um pouquinho mais. Mas nós vivemos neste pequeno núcleo, que se chama a nossa família. Aquela que nós vamos entendendo que no decorrer da nossa existência, ou antes de nós encarnarmos, nós fizemos um projeto na espiritualidade para estar aqui na Terra incorporado dentro daquele ambiente familiar que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ter a certeza em que aquele núcleo que nós vivemos, ele não é por acaso, não. Nossa mãe pode não ter conhecido nosso pai por acaso, como nosso pai também não conheceu a nossa mãe por acaso. Nós também não nascemos dentro daquele ambiente familiar por acaso. Porque antes de nós reencarnarmos, antes de nós assinarmos essa matrícula nessa escola chamada Terra, ou nesse pequeno núcleo familiar, nós propusemos a passar uma série de situações que vai fazer com que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, os bons sentimentos que nós trazemos dentro de cada um de nós, para que um dia nós possamos ter o mesmo amor que Jesus teve por cada um de nós que esteve aqui na Terra. Por isso que naquele trecho ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, ele tira esse rótulo de família através do corpo físico para mostrar que todos nós somos uma família universal. Então, aquela pessoa que está vivendo conosco dentro daquele ambiente onde nós estamos vivenciando hoje, faz parte de um projeto antes de nós virmos aqui para a Terra. Assim, nós vamos encontrar pessoas com quem nós nos damos bem, como também nós vamos encontrar pessoas dentro daquele ambiente familiar que nós não temos uma afinidade muito grande. Aí nós achamos que não deveríamos ter nascido naquela família. Olhamos a família do vizinho e vemos que a família do vizinho é mais perfeita do que a nossa. Mas nós não passamos a entender que o nosso trabalho de evolução é dentro daquela casa que nós estamos vivenciando.
Aí, quando nós encontramos um parente afim, ou quando temos um pai que nos trata com amor e carinho, é porque ele está dentro daquele ambiente familiar para nos dar as mãos, para que nós possamos caminhar, porque foi assumido na espiritualidade o compromisso de nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa existência. Em relação à mãe, é a mesma coisa. Mas pode acontecer que em determinados momentos nós temos um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou uma irmã, que é difícil aquela convivência. Talvez o processo seja diferente. Quando nós nos preparamos na espiritualidade, entendemos que estávamos preparados para descer aqui para a Terra, para viver dentro daquele ambiente familiar. Nós nos propusemos a uma série de coisas. A ter paciência, a ter calma, a ter tolerância, a ter equilíbrio e principalmente praticar o perdão. Porque a sabedoria divina ela é tão grande, porque no decorrer da nossa existência nós vamos cometendo alguns deslizes, não só conosco mesmo, mas com os nossos semelhantes. E em determinados momentos da nossa existência, nós vamos criando inimizade com determinadas pessoas. E se nós deixarmos que isso vá crescendo, que isso vá nos influenciando a vida inteira, isso pode durar por longo tempo da nossa eternidade. Nessa atitude de ter inimigos, Deus permite que nós façamos o quê? Ou Jesus, que nós temos uma familiaridade melhor com Ele, porque é algo mais visível para todos nós, ou o plano superior, permita com que nós nasçamos juntos dentro daquele ambiente. Primeiro, pelo esquecimento do passado. Nós esquecemos o que aconteceu lá atrás. Nós não sabemos se fomos nós que erramos ou se foi aquela pessoa difícil que errou com cada um de nós. Porque nós estamos começando uma nova história. Nós estamos aparando aquelas arestas, aquela dificuldade que nós temos de conviver com aquela pessoa. Porque existem os laços espirituais que eles são formados por amor. E existem os laços familiares que algumas vezes são formados simplesmente pela condição física. A diferença é que um já é eterno. Nós já conquistamos a condição de pertencer a esta família espiritual. Alguns estão encarnados ao nosso lado, outros estão vivenciando na espiritualidade, torcendo para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Mas aquele que é difícil, então, ele nunca vai pertencer à família espiritual? É claro que vai. É só o início de um processo de desenvolvimento do amor que existe dentro das profundezas do nosso coração. A hora que nós desenvolvemos esse sentimento que existe dentro de cada um de nós, nós passamos a modificar a nossa convivência dentro daquele ambiente. Primeiro, porque nós vamos entender uma coisa. Aquela pessoa que é difícil, com quem nós temos dificuldade, na verdade não é o nosso inimigo. É o melhor professor que nós contratamos para nos desenvolver nessa existência que nós estamos vivenciando aqui na Terra.
Basta olhar de lado, basta a gente parar um pouquinho e analisar para ver o que nós precisamos fazer. Nós só precisamos entender um pouquinho mais cada situação. Até onde eu posso ir? Até onde está a nossa verdade? Até onde nós podemos retrucar determinadas coisas? O que nós precisamos fazer para perdoar aquela pessoa? Algumas vezes nos colocando até no lugar dela. E se fosse eu, será que eu não faria a mesma coisa? Nós conhecemos famílias por aí que nascem no mesmo núcleo, num determinado momento da sua existência, tem uma divergência e passa aquela encarnação todinha sem olhar para o companheiro, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, sem dar uma boa noite, sem trocar uma única palavra. Só que tem um detalhe, muitas pessoas não sabem o compromisso que está assumindo no decorrer da sua existência, ou da nossa existência. Porque aquela ideia que nós tínhamos de pertencer àquele nosso único núcleo familiar, morreu, acabou tudo, não existe mais. Porque essas indas e vindas serão necessárias para que nós aprendamos todas as lições. Aí nós vamos sempre indo e voltando. E se nós não conseguirmos, nesse momento que nós estamos vivenciando naquele pequeno núcleo, aparar as nossas arestas, despertar o sentimento de família num pequeno núcleo, jamais nós vamos conseguir desenvolver o nosso processo de amor nessa família universal como fez Jesus. Será que Jesus nasceu na sua condição moral perfeita, como nós lemos nos escritos sagrados, ou como nós vemos nos filmes que são apresentados para todos nós? Nós sabemos que não. Jesus também passou pelo mesmo processo de evolução que nós estamos passando agora. Só que na condição moral que ele chegou, provavelmente ele aproveitou toda a sua existência em algum ponto desse universo para se desenvolver espiritualmente. E esse processo de evolução está na mão de cada um de nós, de todos que estão presentes dentro desta casa, de cada uma das pessoas que estão no seu ambiente familiar assistindo essa palestra. Onde precisa agora fazer uma coisa, parar. Para um pouquinho agora. Vamos pensar um pouquinho. Que posição que eu estou colocado? Eu sou pai? Eu sou mãe? Eu sou filho? Eu sou irmão? Vamos estudar a melhor forma de desenvolver este papel. Pai, tem alguns deveres com seus filhos. E filhos também têm alguns deveres com os seus pais. Muitos de nós não nos lembramos, mas a nossa mãe e o nosso pai, quantas noites não passaram em claro, tomando conta de uma pequena dor de barriga que nós tínhamos. Agora o processo está se invertendo, porque dizem muito por aí que nossos pais estão se transformando em verdadeiras crianças. E em determinados momentos da nossa existência, nós negligenciamos a oportunidade de retribuir aquilo que eles fizeram por cada um de nós.
E nós precisamos de todas as formas possíveis, mesmo quando estivermos desenvolvendo o nosso papel de pai, de tentar conduzir os nossos filhos pelos melhores caminhos, com uma educação que às vezes precisa ser colocada a palavra. A hora de saber dizer sim, sim, e a hora de dizer não, não. Primeiro porque nós estamos preparando os pais do futuro. Hoje nós temos alguns filhos que fazem parte do nosso núcleo familiar, mas que se nós formos analisar a nossa árvore genealógica, foram nossos tataravós, foram nossos bisavós, e por algum motivo estão nascendo nesse mesmo núcleo familiar que nós estamos vivenciando. Num futuro, não sei se muito próximo ou muito longo, lá na frente nós também poderemos fazer parte daquele novo núcleo familiar, filho dos nossos filhos, filho dos nossos netos, voltando aqui para a terra. Por isso, a oportunidade de aproveitar esse momento que nós estamos vivenciando para formar uma família recheada de amor, de carinho, de compreensão, de equilíbrio, porque lá na frente nós poderemos estar voltando ali. E nós não vamos estar única e exclusivamente aperfeiçoando o nosso núcleo familiar. Nós vamos também estar aperfeiçoando a família que vive nesse pequeno núcleo chamado a Terra. E vamos ajudando também a aperfeiçoar a família universal ao qual nós pertencemos. Então, que nós aproveitemos cada uma das oportunidades, não se preocupando se nós nascemos dentro daquela casa ou não. Porque tem muitos pais que têm os seus filhos, ou por motivo de acidente, ou às vezes por necessidade, ou às vezes até por dificuldade, vamos utilizar essa palavra. Não conseguem enxergar a possibilidade de criar aquele filho dentro daquele ambiente familiar. De repente, encontra uma família que vai dar tudo de bom e do melhor. E entrega aquela criança aos seus pais, aos seus avós, aos seus tios, ou uma família que nem pertence ao seu núcleo familiar. E como se diz por aí, aquela criança passa a ser adotada. Mas aquela criança, ou cada um de nós que possamos estar vivenciando esta situação, que compreenda o seguinte: nós não sabemos, mas de verdade nós podemos pertencer àquele núcleo familiar na condição espiritual. Mas por algum motivo nós não conseguimos nascer dentro daquele núcleo pela condição física. Então existem muitas crianças por aí querendo ser adotadas. Se eu sou cada um de vocês que possam estar ouvindo essa palestra tenha sido adotada por aquela família, independente da situação, ame ela de verdade. Aproveite aquilo que ela tem para te dar de melhor, sem condenar aquele pai, sem condenar aquela mãe que um dia deu a oportunidade de você reencarnar aqui na Terra. Procurando ter sempre o sentimento de gratidão, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. E nós não sabemos que quando assumimos o compromisso de reencarnar, ia ser dessa forma, para que a gente não nascesse naquele núcleo, mas no decorrer da encarnação,
aquela família que nos deu a oportunidade de nascer na terra e a nos colocar dentro daquele seio familiar. E entendendo também que nos dias de hoje os núcleos familiares estão se diferenciando. Primeiro porque antigamente nós tínhamos a consciência que a família era formada por um pai, uma mãe e um filho. Hoje nós temos, ou nós vemos, uma família formada por dois pais. Uma família formada por duas mães. E nada impede que esses casais possam, se possível, adquirir a possibilidade de adotar uma criança para o meio deles. Primeiro, porque o que mais importa, tanto nessa situação desse novo formato de casal, ou mesmo nos casais antigos, o que mais importa dentro daquele ambiente, nessa convivência familiar, é o amor. É isso que precisa ser desenvolvido, é isso que precisa ser trabalhado, é isso que nós precisamos colocar em prática. E a doutrina espírita hoje está abrindo as portas para toda essa compreensão. Antigamente nós não entendíamos da forma que nós estamos vendo hoje. Nós estávamos andando de uma forma assim obscura, sem entender determinadas situações que estão acontecendo. Mas a doutrina espírita, graças à grande biblioteca que ela traz, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, do cristianismo redivivo, vem fazer essa transformação na nossa consciência, no nosso coração e na nossa alma, para que nós entendamos o que está acontecendo. E um ponto muito importante: nós somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Isso já dizia Paulo de Tarso há quase 2000 anos atrás. Então nós estamos sendo vigiados pela espiritualidade. Principalmente aqueles que fazem o evangelho no lar terão a possibilidade de ter uma família espiritual, vivendo na condição espiritual do lado positivo. Mas se nós formos uma família desregrada, uma família que não conseguimos ter uma moral elevada, somos uma família que não conseguimos seguir um caminho reto, nós também teremos a assistência de companheiros de uma condição inferior que aproveitarão todos os momentos do equilíbrio para um pouquinho da pitadinha dos seus pensamentos. Está escrito lá no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É um processo que nós precisamos entender. Não existe nenhum espírito ou ser demoníaco, como é chamado por aí, que vem influenciar no nosso ambiente familiar, se nós não abrirmos a porta. Então somos nós sempre que abrimos a porta. Então vamos modificar a nossa condição, vamos modificar a nossa compreensão, vamos colocar em prática aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui na Terra, a desenvolver a semente de amor dentro desse pequeno núcleo. A hora que esse pequeno núcleo sentir a possibilidade desse amor que nós estamos transmitindo, nós começamos a dividir com os nossos vizinhos. Começamos a dividir na nossa casa espírita, nós começamos a dividir no nosso município de Cotia, estado de São Paulo e finalmente no mundo. Até que um dia nós consigamos ter o verdadeiro amor que Jesus teve por cada um de nós. Então que nós aproveitemos cada uma das oportunidades, aproveitando a condição em que nasceu
dentro daquele ambiente, para colocar em prática aquilo que existe em prática dentro de cada um de nós. Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso amigo Lúcio pelas palavras edificantes. Vamos agora para a nossa prece, que seria para nós mesmos como um passe, tá? Todos ainda nessa sintonia maravilhosa, com a palavra do nosso querido irmão Lúcio. Aquele que se sentir à vontade pode fechar os olhos. Respirando fundo e nos conectando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus. E pedindo com uma energia, com todo o amor, possa vir sobre nós, nos envolvendo, envolvendo o nosso coração e nossa mente. Que toda a sua mansidão e a esperança venha como uma força a nos levantar. Venha como uma força a tentar a cada dia. E como os conselhos dados hoje, a juntos conquistarmos a nossa evolução. Com os nossos familiares, irmãos comprometidos nessa jornada. Edificados, com a gratidão em nossas mãos, que possa se perpetuar durante a semana. Em nossas ações, que esteja esse amor a prosperar aos nossos irmãos, tanto os próximos como os mais distantes. A gratidão hoje e sempre. Vamos agora compartilhar tudo o que recebemos hoje, essa força tão intensa, levar aos nossos irmãos, as nossas vibrações, com os melhores sentimentos saindo de nós, que possamos juntos envolver as pessoas que conhecemos e estão com a dor, mergulhadas na tristeza, que possam sentir a presença do Mestre, sentir essa força a nos levantar, a levantar a eles também, e ter a certeza que virão dias melhores. Que possamos levar aqueles que estão mais distantes, aqueles que ainda não podemos ser tão próximos e ajudar de uma forma física, que possamos levar a eles também esse abraço. Levar aos irmãos que não conhecemos, que não sabemos seus nomes, mas temos a certeza que estamos juntos nessa jornada, mesmo diante da dor, prosperar em caminho do Pai Maior. Mergulhados nesse amor, que possamos abraçar a todos nesse nosso planeta, passando por uma fase tão difícil. Que possamos lembrar que o segredo é a fé e o esforço no bem. O esforço é a chave de tudo. Vamos estar sempre com o Pai, que o amor próprio ao próximo reine em nossas mãos. Gratidão hoje e sempre.